Irmãos, meu pai foi um homem muito simples, tinha a 3ª série do primário, um italiano, de origem, uma família extremamente tradicionalista, católica, um bando de italiano brabo, que não levava desaforo para casa, briguento. Mas um dia Jesus operou um milagre na vida daquele italiano brabo, arrancou ele do meio da família dele, na cidade de Brusque, e levou ele sozinho para Joinville, atrás de trabalho, de emprego. E aí ele chegou em Joinville sozinho com a minha mãe, recém-casado, e arrumou um emprego na Consul, essa empresa que faz geladeiras, né? A grande Consul em Joinville, no auge. E ele foi trabalhar do lado de um crente cheio do Espírito Santo. Olha os propósitos de Deus na vida do homem. Irmão Maneca Budal Arins, um dos primeiros crentes de Joinville, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de amor. E o meu pai detestava crente, odiava. Se ele falasse a palavra crente, ele cuspia no chão, de debochado que era. E quando ele chegou para trabalhar, esse crente foi o que melhor recebeu ele, cumprimentou ele. O apelido dele era Dinho. Ele disse: ô seu Dinho, foi Deus que botou o senhor para trabalhar aqui perto de mim. E o meu pai disse: por que foi Deus? Ele disse: não, porque eu creio em Deus. Aí o meu pai perguntou se ele era católico. Ele disse: não, eu sou crente em Jesus, sou da Assembleia de Deus. Aí meu pai cuspiu no chão, disse: olha, seu crente enjoado, tu não fala mais comigo, eu detesto crente. Ele sorriu e disse: mas eu amo o senhor, seu Dinho, eu amo os católicos, e eu sei que foi Deus que botou o senhor aqui para trabalhar comigo. E o meu pai fazia de tudo para não ter amizade com o seu Maneca, mas o seu Maneca era muito crente, muito querido, porque crente tem amor. Crente é diferente. Se não for diferente, ainda não está convertido, tem alguma coisa faltando. E a maior característica de um crente cheio do Espírito Santo é ter o amor que Jesus tinha. Pode ser o mais santo que for, a gente mede a santidade de alguém pelo amor que tem pelas almas, pela compaixão, pela misericórdia. Um santo que não suporta ninguém perto dele está estragado. Jesus era cheio de amor e era santo. Jesus amava os pecadores, nunca pecou. Jesus falava com a prostituta, mas nunca se prostituiu. Jesus foi na casa de um ladrão de imposto, mas não se tornou um ladrão. Aliás, transformou a vida do ladrão e da sua casa. Aí o irmão Maneca levava para a hora do lanche uma fatia de pão de milho que a mulher dele fazia e oferecia para o meu pai. Outro dia levava uma banana, outro dia um pedaço de cuca, um pedaço de bolo, e meu pai não queria. Mas até um cachorro brabo, com carinho, um pedacinho de carne hoje, amanhã outro, você conquista. Imagine um ser humano, se você for cheio do amor de Jesus. Não tem quem você não conquista. E mesmo sem querer, o meu pai começou a gostar daquele crente, porque o crente não desistia dele. E meu pai contava que chegava na hora do almoço, ele almoçava, e o seu Maneca já vinha para o lado dele, conversar com ele, falava de Jesus. E o seu Maneca tinha o cabelo bem cacheado. Meu pai acendia um cigarro, tragava bem fundo, daquele italiano debochado, e soprava fumaça no meio do cabelo do irmão Maneca, saía pelo menos cachinho do cabelo dele, para ver se o crente perdia a paciência e brigava com ele, que ele era um brigão. Aí o seu Maneca sorria. Olha que coisa linda, um crente cheio do Espírito Santo, né? Sorria e olhava para o meu pai encrenqueiro, perturbado, e dizia: ah, seu Dinho, como Jesus te ama. Ele te ama tanto que ele me faz te amar, rapaz. E um dia Jesus vai te pegar de jeito, seu Dinho, tu vai ser mais crente do que eu. E o meu pai debochava dele. Passou um tempo de tanto o seu Maneca convidar meu pai para ir um sábado na igreja ou um domingo. Meu pai não tinha família, não tinha ninguém em Joinville. Um dia concordou de almoçar na casa do seu Maneca e fez um trato com ele. Disse: sábado eu venho almoçar com a minha mulher, então, com a sua família, seu Maneca, e vamos fazer um trato então para nós ser amigos. Eu vou sábado à noite na tua igreja, a única vez que eu vou botar os meus pés dentro dessa igreja de crente, e nunca mais tu me convida. Vamos ficar combinado assim? O irmão Maneca disse: então tá bom, seu Dinho, tu vai uma vez na minha igreja. Se Jesus não falar contigo, se Jesus não te tocar na minha igreja, nunca mais tu precisa ir. Então tá bom. Mas ele não contou para minha mãe, que também odiava crente. Foram almoçar, terminou o almoço,
Ficaram por ali, tomaram café da tarde. Quando deu 6h30, saíram de bicicleta. Naquela época, né, ninguém quase tinha carro. Minha mãe na garupa da bicicleta do meu pai, do lado do seu Mané, que foram conversando, e ela não sabia para onde é que estavam indo. E eles foram parar no centro da cidade, na Avenida Getúlio Vargas, onde tinha a primeira igreja Assembleia de Deus, ainda o templo de madeira. E quando eles pararam na frente da Assembleia de Deus, a minha mãe conta que ela quase arrancou a calça do meu pai, de tanto puxar a cinta dele e dizer: o que nós estamos fazendo aqui na igreja dos crentes? E aí ele disse: Sena, querida, tu sempre me obedeceu, pelo amor de Deus, tu não me envergonha agora na frente do seu Maneca, Sena. Entra comigo, porque esse crente enjoado não para de me convidar para ir na igreja dele. E eu fiz uma proposta para ele, Sena, que nós vamos só hoje nesse culto. Nunca mais nós botamos o pé aqui, Sena. Então vamos entrar logo nesse culto desse crente enjoado e vamos fazer o que ele quer, e nunca mais eu venho aqui nem te trago. E a minha mãe entrou braba, bicuda, mas entrou junto com ele. E era culto de ensino, terça-feira à noite, de porta fechada. Mas o irmão Maneca falou para o porteiro: vocês têm que deixar esse italiano entrar. Faz quase 5 meses que eu oro por ele e convido para vir na igreja. Aí meu pai entrou, sentou com o seu Maneca, e o pastor pregava, irmão, daquele pirão para crente. Sabe, aquela mensagem forte: conhecereis a verdade vos libertará. E o pastor começou a falar que a verdade de Cristo tem que transformar o cristão. Começou a falar dos vícios, dos mau hábitos, e chicote. E o meu pai começou a ficar encantado com aquela palavra. É por isso que eu amo a palavra da verdade, irmão. Você não precisa adoçar o evangelho. Fala a verdade, prega a verdade, cheia de amor, que o Espírito Santo é que convence o coração. Quando o pastor estava indo para encerrar o sermão, mas não tinha acabado a pregação ainda, o Espírito Santo pegou meu pai de tal jeito lá no banco que ele não aguentou mais, levantou corredor afora da igreja, chegou lá na frente do púlpito, o pastor pregando ainda. Ele disse: ô seu pastor, dá licença. O pastor parou de pregar e disse: pois não. Ele disse: se é verdade que esse Jesus que tu está pregando aí é poderoso dessa maneira, que transforma e que liberta, então eu quero aceitar esse Jesus, e a partir de hoje eu quero ser um crente liberto. Porque o Jesus que eu conheci até hoje não me libertou. Eu fumo 3 carteiras de cigarro, eu bebo, eu sou viciado em bocha. Ele saía para jogar sexta-feira, voltava segunda, e se a minha mãe falasse alguma coisa, ele dava na cara dela. Ele disse: o Jesus que eu conheço nunca me libertou, mas o Senhor está dizendo que esse Jesus aí é poderoso. Então se o Jesus dos crentes faz isso, eu quero ser crente. Minha mãe levantou, veio correndo, ajoelhou do lado dele e disse: o que tu está fazendo aqui, seu doido? Tu não disse que nós só não vinha no culto? O que tu está fazendo aqui dizendo que quer ser crente? Ele olhou para ela e disse: Sena, eu não sei tu, mas esse Jesus aí que esse pastor está pregando é muito poderoso. Eu estou sentindo um arrepio do pé à cabeça desde a hora que esse homem começou a pregar. Eu nunca senti o que eu estou sentindo aqui nessa igreja. Se tu não quiser, tu não precisa ser, mas eu quero aceitar esse Jesus, e eu não vou sair daqui sem Jesus. Minha mãe orou do lado do meu pai, ela conta até hoje que ela orou e disse assim: Jesus dos crentes, se tu é real e poderoso, como esse pastor acabou de pregar, se tu libertar o meu marido do cigarro, da bebida e do jogo, e ele não fizer mais isso, a partir de hoje eu vou te servir de todo o meu coração. Enquanto eu viver, eu vou te servir, vou te adorar, se tu é real e libertar o meu marido. Papai levantou, quando chegou na porta da igreja, o irmão Maneca esperava ele com um sorriso nos lábios, abraçou ele e disse: paz do Senhor, irmãozinho. Eu disse que Jesus ia te pegar de jeito e tu ia ser mais crente do que eu, rapaz. Aí papai olhou para o irmão Maneca na porta da igreja ainda e disse: escuta aqui, seu Maneca, como é que faz para receber esse poder que esses crentes têm, essa língua que esses crentes falam aí? Olha, irmão, tá vendo? Hoje a gente não quer assustar as pessoas. Não fala língua estranha, vai assustar as pessoas. Fala língua estranha sim, crente. Abre a boca e fala língua estranha sim. Faz essa pessoa querer sentir o que você sente, ter a experiência que você teve.
Ele disse: seu Maneca, isso deve ser muito poderoso, porque tinha um crente perto de mim, que o pastor pregava, e ele dava uns gritos numa língua que eu nunca vi, aquilo me arrepiava do pé à cabeça, eu olhava para ele, uma hora ele chorava, uma hora ele ria, então deve ser um poder muito maravilhoso, eu quero receber isso aí também. Aí o irmão Maneca disse: ah, seu Dinho, isso é o batismo do Espírito Santo que Jesus prometeu. E ele disse: como é que a gente faz para receber, seu Maneca? Italiano, ele não é teimoso, ele só tem um excesso de persistência. Aí o irmão Maneca disse: olha, seu Dinho, para receber esse poder é só orando, mas tem que orar muito. Esse poder não vem de qualquer jeito na vida da pessoa, tem que querer muito, tem que desejar, e tem que orar muito, seu Dinho, pedir para Jesus. Aí Jesus manda o Espírito Santo, e ele vem e te sela com essa promessa. Ele disse: seu Maneca, e a gente faz isso como? Tem que orar? Tem que orar, seu Dinho. Aí ensinou meu pai a orar na porta da igreja já, antes de sair. Olha o discipulado, como funcionava bem. Dobra o joelho, seu Dinho. Se tu esquecer o que tu vai pedir, tu só não esquece de dizer assim: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Seu Maneca, foi para casa decidido a ser cheio do Espírito Santo. Chegou em casa e disse: Sena, antes de dormir eu vou orar 1 hora, vou começar orando 1 hora, que o seu Maneca disse que tem que orar muito, e eu quero ser batizado com o Espírito Santo. A minha mãe orou uns 20 minutos, não era acostumada, foi dormir, e ele ficou na sala: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Jesus, me batiza com o Espírito Santo, Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Orou 1 hora, não recebeu o batismo, foi dormir. No outro dia ele acordou e orou 1 hora antes de trabalhar de novo: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e Jesus me batiza com o Espírito Santo. Orou a semana toda, 1 hora todo dia. Passou a primeira semana, não recebeu o batismo. Entrou a segunda semana, de novo convertido, e disse: Sena, bem que o seu Maneca disse que tem que orar muito, eu estou orando pouco, eu vou orar 2 horas essa semana, 1 hora de manhã e 1 hora de noite, eu tenho que receber esse batismo do Espírito Santo. E entrou a segunda semana orando 2 horas todo dia, também não recebeu. Na terceira semana ele disse: eu estou orando pouco, o seu Maneca disse que tinha que orar muito. E começou a orar 1 hora de madrugada, orava 3 horas todo dia, a semana toda, não recebeu. Na quarta semana ele chegou, sentou na sala e disse: pois Sena, estou orando 3 semanas, 3 horas. Puxa, como é difícil receber esse Espírito Santo. Mas o dia tem 24 horas, eu estou orando só 3, vou começar a orar 4, Sena. Em vez de orar 1 de manhã, vou orar 1h30 e 1h30 de noite. E entrou a quarta semana orando 4 horas por dia. Passou a quarta semana, ele não foi batizado. Chegou na quinta semana, ele disse: sabe de uma coisa, eu tenho 1h30 de almoço, mas eu como em meia hora, sobra 1 hora que eu fico dormindo. Em vez de dormir, eu vou me trancar dentro do almoxarifado da Consul, e eu vou orar 1 hora de joelho, porque eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo. Na quinta semana, no terceiro dia que ele estava orando 1 hora de meio-dia, 5 horas por dia, ele estava orando dentro do almoxarifado da Consul, trancado lá no meio dos materiais, pedindo: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E deu a hora, o sinal bateu, ele levantou e veio para o posto de trabalho dele. No meio da sessão, ele montava os gabinetes de geladeira pela parte de dentro, do lado do irmão Maneca. E ele disse que aquele dia ele estava com uma glória de Deus em volta dele, naquele almoxarifado, e ele sentia que tinha uma coisa diferente, mas ele não entendia o que era. E aí quando ele começou a montar a geladeira, mas ainda daquele fervor em espírito, dizendo: Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e na simplicidade dele ele contava: de repente, eu comecei a sentir um calor que começou a vir de cima assim, e começou a esquentar minha cabeça, esquentar, e foi descendo pelo meu corpo, e foi me esquentando, e quando chegou no meu pé estava pegando fogo. Ele deu um salto para cima dentro da Consul, e começou a falar línguas estranhas, e foi batizado no Espírito Santo dentro da empresa. O irmão Maneca se assustou quando viu o italiano pulando e falando línguas estranhas. Agarrou ele e foi empurrando ele para o banheiro para tentar acalmar ele. Quando chegou dentro do banheiro, ele não ficava quieto, ele gritava, e ele era forte, ele recebeu com poder. O irmão Maneca grudou ele, quando grudou ele, foi cheio da glória também, e começaram a pular os dois e falar língua estranha. O outro irmão que trabalhava com eles escutou e correu no banheiro para tentar acalmar eles. Quando botou a mão nos dois, se atracou a falar língua estranha também.
E daqui a pouco tinha 33 crentes cheios do Espírito Santo, pulando abraçado dentro de um banheiro. Churamacai, andai. Pararam a sessão que eles trabalhavam, chamaram o gerente da Consul, que na época era o dono da Consul. Vieram lá, tinha muitos crentes que trabalhavam na Consul naquela época, e tinha 33 agarrados, que não conseguia se desgrudar dentro do banheiro, de tamanha glória e o poder que eles receberam naquele dia. O dono da Consul olhou na porta, 30 e poucos homens agarrados, chorando, falando língua estranha. Disse: meu Deus, esses crentes enlouqueceram tudo. Vamos chamar a ambulância, levar eles para o hospício, que eles ficaram doidos. O irmão Maneca, que já era mais experiente, conseguiu tomar a palavra e disse: não, o senhor não precisa chamar ambulância, aqui não tem ninguém louco não, nós somos crente, e o seu Dinho recebeu o batismo com o Espírito Santo aqui dentro, e nós estamos alegres comemorando junto com ele. Mas o senhor pode ficar calmo, eu vou desgrudar eles e todo mundo vai voltar para o serviço. O senhor pode olhar a nossa ficha, nós não faltamos, nós não chegamos atrasados, nós somos homens de Deus. E o dono da Consul ficou olhando sério para ele, e o irmão Maneca começou a desgrudar de um em um, empurrava a porta fora e dizia: irmão, pelo amor de Deus, volta para o teu posto de trabalho. E foi empurrando meu pai, falando línguas estranhas. Ele recebeu uma carga de poder tão grande, que 3 dias e 3 noites sem parar ele falava em línguas estranhas. Quando alguém ia falar com ele, se ele abrisse a boca, ele falava línguas estranhas. Minha mãe conta que ele dormia falando em línguas estranhas e acordava falando em línguas estranhas. Sabe o que aquele italiano simples aprendeu? Ele dizia e contava essa história muitas vezes para mim. Ele dizia: Sara, o pai não aprendeu com homem nenhum, o pai aprendeu com o Espírito Santo. E eu entendi que para receber o Espírito Santo querido, ele só chamava o Espírito Santo de querido. Para receber esse querido Espírito Santo, eu estava orando 5 horas por dia. Então o mínimo que eu preciso orar e estar em comunhão com ele é 5 horas. Se ele só veio quando eu estava orando 5 horas. Foi ele que entendeu. Até Jesus recolher meu pai para a eternidade, o mínimo que ele orava era 5 horas todos os dias. Ele dividia períodos de oração de 1 em 1 hora. Ele era um homem simples. Ele não tinha grande conhecimento teológico, mas ele era um homem tão cheio de Deus, tão cheio de Deus. Ele tinha verdureira e peixaria, não tinha um freguês que ele vendesse peixe que ele não falasse do amor de Jesus. Ele se tornou um grande evangelista, um ganhador de almas. Dentro da minha casa eu vi Jesus curar pessoas de câncer, eu vi Jesus curar da AIDS, da tuberculose, eu via ele orar e Jesus fazer milagre. Alguém ia pedir oração, conversava com ele, Jesus revelava a vida, o pecado oculto, a tribulação que a pessoa tinha. Aquele italiano simples que falava um português arrastado, era cheio do amor de Jesus, cheio da misericórdia, e ganhava almas para o reino do Senhor. Quando eu leio a história dessa mulher, é impossível não lembrar do meu pai. Quantas vezes ele estava vendendo peixe, ele arriava a bicicleta para ir lá na rua abraçar um bêbado catinguento, sujo. Levantava do chão e abraçava e dizia: moço, o meu Jesus quer te libertar desse vício nojento que tu vive. Quantas vezes passava um mendigo na nossa verdureira, pedia alguma coisa para ele, ele dizia: dá a volta aqui no lado, meu filho, aqui é minha cozinha. E quando a gente via, ele estava com o mendigo na porta, ele dizia: entra aqui, eu vou te dar de comer, mas eu vou te falar do meu Jesus que pode mudar a tua vida. Ele abraçava a prostituta, ele abraçava o mendigo, falava de Jesus. Eles choravam entregando a vida a Cristo. Ele botava na nossa mesa, dava de comer. Se era uma mulher, ele dizia: Sena, leva ela lá no banheiro, dá um banho nela, dá um vestido limpo para ela vestir, porque Jesus vai mudar a história dessa mulher. O amor de Jesus faz isso. O amor de Jesus não condena. O amor de Jesus abraça.